Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul viveu um dos maiores desastres ambientais da sua história. As imagens das enchentes, especialmente ali na região do Vale do Rio dos Sinos, marcaram todo o país, não é verdade? Mas, passado aquele choque inicial, fica uma pergunta fundamental: como isso foi acontecer? É exatamente isso que a gente vai analisar agora, com mais profundidade. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto nas pessoas, segundo dados oficiais das prefeituras, que foram citados numa pesquisa, só nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo juntas, foram 132 mil pessoas diretamente afetadas. É um número impressionante e que nos leva direto à nossa questão central. Afinal, foi só um evento climático extremo, algo totalmente imprevisível? Ou será que já existiam outros fatores, outras vulnerabilidades que tornaram essa devastação quase que uma consequência anunciada? Para responder a isso, a gente não vai se basear em achismos, mas sim numa análise acadêmica, bem formal, sobre tudo o que aconteceu. Pois é, a análise que a gente vai ver a seguir é toda baseada num trabalho científico que foi a fundo investigando as causas desse desastre. É um olhar técnico bem detalhado sobre os problemas que levaram a esse colapso. A nossa fonte, então, é este projeto de intervenção chamado Vulnerabilidade Estrutural do Sistema de Controle de Enchentes no Vale do Rio dos Sinos. O trabalho é de autoria de José Carlos Gresse Pereira Júnior, com orientação de Ana Maria Stefan, e foi apresentado na conclusão do curso de Especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o ponto central do estudo é esse aqui, ó. O que a gente viu em maio de 2024 não foi algo que aconteceu do nada. Foi, na verdade, o resultado de uma série de falhas, de omissões, de problemas que foram se acumulando ao longo dos anos. Não foi só a chuva, sabe? Foi uma verdadeira tempestade de problemas. E o principal desses problemas, segundo a análise, estava justamente no coração do sistema que deveria ter protegido a região. Um sistema com um histórico longo e, olha, bem preocupante, de alertas que foram simplesmente ignorados. Essa imagem nos mostra um ponto muito importante que o estudo destaca. Grandes enchentes não são exatamente uma novidade por lá. Essa foto é de São Leopoldo, em 1941. Foi justamente esse desastre que fez com que as primeiras barreiras de contenção fossem construídas. Ou seja, a memória do risco, o alerta, já existia há muito tempo. Agora, dando um salto no tempo, a gente vê aqui Novo Hamburgo em 2013. Mesmo já existindo um sistema de proteção, a região continuou sofrendo com grandes alagamentos. O estudo usa esses momentos da história para mostrar que o problema era recorrente e a vulnerabilidade do sistema contínua. E aqui está o centro de tudo, o Sistema de Controle de Enchentes no Vale do Rio dos Sinos. Ele foi criado com um único objetivo: evitar cenas como as que a gente viu. Só que o trabalho acadêmico aponta que a falta de manutenção e a má gestão deixaram esse sistema estruturalmente frágil, e o que era para ser a solução acabou virando parte do problema. A pesquisa mostra uma linha do tempo bem clara de alertas oficiais que provam esse ponto. Lá em 2017, já tinha um processo na Justiça pedindo dinheiro para terminar obras no sistema. E como a gente vê aqui, em 2020, o Ministério Público Federal fez um apelo alertando com todas as letras para o risco de deterioração e a chance de uma tragédia. Os sinais estavam todos lá. E essa citação é de arrepiar. Ela foi retirada de um documento oficial da apelação judicial de 2020 feita pelo Procurador da República Celso III. 4 anos antes do desastre, a pergunta foi feita oficialmente. Uma pergunta que, infelizmente, a realidade fez questão de responder da pior forma possível. Mas a análise mostra também que, apesar da falha do sistema de contenção ter sido gatilho, ela não agiu sozinha. O desastre de maio de 2024 foi, na verdade, uma combinação de fatores. Foi o que a gente chama de a tempestade perfeita. O estudo separa esses fatores em 4 pontos principais. Primeiro, a falha do sistema de contenção, que a gente já falou. Segundo, claro, as condições do clima, que foram extremas. Terceiro, a própria geografia da região do vale, que já é uma área que favorece inundações. E, por fim, em quarto lugar, a ação humana, como o desmatamento das matas nas beiras dos rios, que piora muito o escoamento da água. Ok, entender o que aconteceu é fundamental, mas o grande objetivo de um projeto de intervenção como esse é principalmente apontar caminhos para o futuro. Então vamos ver quais são as conclusões e as recomendações que o estudo apresenta. Basicamente, a pesquisa conclui com pontos essenciais. Primeiro,
a necessidade de assumir a responsabilidade pública pela infraestrutura. Segundo, criar uma gestão de desastres que seja preventiva, que haja antes, e não só depois que tudo acontece. E também a importância da conscientização ambiental e da colaboração entre os diferentes órgãos. Resumindo, uma abordagem muito mais proativa e responsável. E é aqui que a gente vê bem o papel da universidade, né? A qualidade de uma análise como essa reforça o compromisso de instituições como a Universidade Federal de Juiz de Fora em formar profissionais com visão crítica, com ética e com a capacidade técnica para analisar problemas tão complexos e propor soluções que realmente ajudem a sociedade. No fim das contas, fica essa reflexão no ar. Todo o conhecimento que a gente gera ao analisar um desastre pode e deve se tornar a base para a gente evitar o próximo. A grande questão é: será que vamos ser capazes de aprender com essa lição tão dura e transformar todo esse luto em ação de verdade? Se você acha que análises aprofundadas como esta são importantes para a gente debater os grandes temas do país, fica o convite para seguir nosso canal, curtir e compartilhar este conteúdo. Ajudar a espalhar informação de qualidade já é um ótimo primeiro passo para a mudança. E só para finalizar, é importante dizer que este conteúdo é uma síntese, produzida com o apoio de inteligência artificial daquele projeto de intervenção acadêmico que serviu como nossa fonte, ok? Muito obrigado e até a próxima.